Bom dia, igreja. Feliz sábado. Vamos falar com Deus? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado, Senhor, reunido entre irmãos para ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, nós já te adoramos, já entoamos louvores ao Senhor e nesse momento queremos ouvir a tua voz através da palavra. Por favor, Senhor, continua conosco nesta manhã. Tudo isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus tem sido bom para conosco, né, irmãos? Quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo, nós congregamos ali no Distrito Raios. Queremos agradecer a liderança dessa igreja, a comissão, que nos confiou em estar aqui dividindo o pão com os irmãos. Amém? Hoje é um dia, um sábado diferente, é um sábado especial. E antes de continuar conversando com vocês, eu queria também conversar com o público que está aqui nos acompanhando pelo YouTube, né? Temos aqui 17 aparelhos conectados, né? Que bênção, que Deus continue abençoando você que está aí do outro lado, que está em casa nos assistindo, de onde você estiver, coloque aí de onde você está acompanhando. Se você ainda não faz parte dessa igreja, quiser colocar aí um pedido de oração, solicitar um estudo bíblico, esse é o momento, tá bom? Estaremos aqui acompanhando e atentos. Queridos, temos uma mensagem hoje bastante específica, que diz, o tema diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui, uma ordem de Deus, uma ordem de Deus. Hoje é dia de quê? Impacto, esperança. Vamos repetir de novo, hoje é dia do impacto, esperança. Quem deve estar envolvido nesse programa de hoje, do Impacto Esperança? Quem deve estar envolvido? Todos, toda a igreja, de criança, adolescente, jovem, adultos, todos devem estar envolvidos. Que bênção, Impacto Esperança. Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar acompanhando a minha sobrinha que estava internada no hospital Roberto Santos, e eu pude também lá distribuir o livro Impacto Esperança para algumas pessoas. E a gente percebe que as pessoas estão sedentas por uma palavra de esperança. E elas agradeciam por aquele livro, assim. Esse livro tem um mistério especial, tem algo diferente, não é verdade? Tem algo diferente. Esse projeto é um projeto fantástico. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Marcos. Lembre que o tema é um chamado ou uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Você que está em casa, abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 16. Você não pode ficar de fora da leitura da Bíblia Sagrada. Marcos, capítulo 16. Anote aí e abra na sua Bíblia. Quem achou aí Marcos 16, diz amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós vamos ler é o texto a partir do versículo 14. Versículo 14. O texto diz o seguinte, nós vamos ler do 14 até o versículo 20. O texto diz o seguinte, vamos orar pela palavra, né? Só para... É bom pedir um pouquinho mais de inspiração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abrimos agora a Tua palavra, os textos sagrados, Senhor. A Tua boca está aberta diante de nós. E, por favor, Senhor, traduza ao Teu povo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É um hábito que temos de orar quando abrimos a palavra. Queridos, o texto no verso 14 diz o quê?
Finalmente apareceu Jesus a quem? Aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de... Porque não deram o quê? Aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, o quê? E pregai o evangelho a quem? Quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão o quê? Falarão o quê? Novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará o quê? Mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Esse texto final de curados, nós sabemos muito bem que a nossa fé não deve estar baseada em milagre ou alicerçadas em milagre. Esse é um alerta, inclusive, que a irmã Ellen White faz. Mas esse texto me faz me lembrar um período que eu vivi agora e vi minha sobrinha viver um milagre. Uma menina jovem e que teve um problema e que todos pareciam que era um AVC, 24 anos de idade. Foi internada e começaram a pesquisar, a estudar. A AVC não se concretizou, não foi aquilo que os médicos pensaram. E começaram a fazer vários exames e deu uma inflamação no cérebro. Uma espécie de inflamação no cérebro. E nós começamos a orar todos os dias. E ela fervorosamente orava todos os dias. 6 horas da manhã, meio-dia e meia-noite. Todos os dias ela orava. E graças a Deus, ontem eu pude levá-la para casa de volta com o diagnóstico que não havia mais inflamação nenhuma no cérebro. Porque o poder de Deus está à disposição daquele que o busca, sim ou não? Queridos, o contexto destes versos que nós lemos é que esse capítulo fala acerca da ressurreição de Cristo. Jesus, ele ressuscita. E agora ele se encontra com algumas pessoas e manda recado para os discípulos que ele havia ressuscitado. Mas os discípulos não acreditam. A dureza do seu coração, a incredulidade do seu coração não deixou com que eles acreditassem que Jesus havia ressuscitado. E Marcos deixa bem claro esse texto. Jesus, quando ele chega no verso 14, que se encontra com os 11, ele repreende a incredulidade daqueles homens. E aí a gente começa a pensar com esse verso 14. Jesus, ele aparece, diz para as pessoas que havia ressuscitado, manda um recado, aqueles homens não acreditam. E Jesus precisa ir pessoalmente até aqueles homens para que eles pudessem crer. Eles estavam na igreja, digamos assim. Eram os discípulos de Jesus, andaram com Jesus. Jesus havia dito para eles que ia fazer o quê? Que ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles continuavam o quê? Incrédulos. E eu agora começo a fazer uma reflexão. O livro de João, capítulo 14, no verso 1 ao 3, a grande promessa de que Jesus viria buscar a sua igreja, o seu povo. Mas às vezes parece que estamos igual aos discípulos. Sentados, acomodados e incrédulos de coração. Às vezes parece que estamos igual a esses homens. Até aguardando, mas não sei como é que eu estou aguardando, né? Aguardar não é simplesmente esperar. Para você aguardar um ônibus, um avião, você precisa tomar uma atitude, é ou não é?
A atitude de quê? De comprar uma passagem, de sair do lugar, de se locomover, de ir até o ponto de partida e lá, o quê? Esperar. E lá esperar. Mas a espera por Cristo, ela nos move, nos faz fazer algo. E o mundo, ele precisa ouvir uma mensagem. E aí entra, agora no versículo 15, onde Jesus, quando ele chega e repreende os discípulos, olha, acorde, desperte. Sabe, eu estou aqui, vocês não acreditaram. Então Jesus chama a atenção deles e em seguida dá uma ordem. Dá uma ordem. Olha, eu cheguei, eu ressuscitei, e agora vocês têm que ir por todo mundo agora e pregar o evangelho para as pessoas. E levar um alerta para as pessoas que elas precisam confiar naquilo que eu estou dizendo, nas minhas promessas de que eu virei buscar um povo, e a confirmação de que você aceita isso é você aceitar o batismo. E se você não aceitar aquilo que eu estou dizendo, vocês simplesmente estão condenados. Esse texto, queridos, essa ordem de Cristo, ela precisa ser cumprida pela igreja atual. Grandes problemas familiares, grandes problemas espirituais que muitas pessoas estão vivendo é por falta de cumprir a missão de Cristo. Porque sobra tempo para muita coisa. Quando nós não estamos focados na missão que Cristo nos entregou, sobra tempo para outras coisas. E as outras coisas não são mais importantes do que cumprir a missão que Cristo deu a essa igreja. Não importa se você é jovem, adolescente, uma pessoa já madura, idosa, não importa. A missão foi dada para você. E o que é que nós estamos fazendo com isso? E quando nós vamos para Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, por gentileza, confira. A Bíblia diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O versículo 14 de Mateus capítulo 5 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A igreja de Cristo deve ser o sal da terra. Tem que ser o sal da terra. Tem que ser o sal da terra. Tem que cumprir esse papel. A nossa irmã Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 195, ela diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer, ansiosos de beber a água da vida. Se você não tem cumprido a missão que Cristo designou para você, existe uma missão, e essa missão não é para a instituição Igreja Adventista. A missão é para mim, é para Marcelo, a missão é para Bianca, a missão é para a irmã Nice, a missão é para você, a missão é para mim. Você tem que tomar nessa manhã a consciência de que Deus lhe convocou para uma missão de salvar pessoas. A nossa vida não pode ter os programas da igreja,
Os departamentos da igreja não podem funcionar com outro objetivo a não ser de salvar pessoas. A não ser de salvar pessoas. Deus deu algumas ferramentas a essa igreja. Deus deu algumas ferramentas a essa igreja. Uma das ferramentas foram os livros, as publicações. Quem crê nisso? Diga amém. Amém. Deus tem usado as publicações para alcançar pessoas. E esse projeto, ele tem alcançado muitas pessoas. Deus deu uma outra ferramenta chamada TV Novo Tempo, também como ferramenta para nós, para alcançar pessoas. Quem diz amém? Por isso, a minha família foi alcançada pela TV Novo Tempo. Conheço algumas famílias, conheço algumas pessoas que foram alcançadas pelo livro que vai ser distribuído agora à tarde. E quem vai estar presente agora à tarde para distribuir o livro? Diga amém. Amém. Se esforce para cumprir o chamado que Deus fez para você. Queridos, existe um texto em Ezequiel, capítulo 37, que vai falar sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37. Vamos ler um pouquinho, refletir? Você que está em casa, abra a sua Bíblia, Ezequiel 37. O versículo de número 1. Talvez eu não leia tantos versos, mas vamos ler até o necessário. Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 1. Glória a Deus. O profeta diz o seguinte no verso 1. Eu senti a presença poderosa do Senhor. E o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de quê? De ossos secos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo. E estavam completamente o quê? Secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Talvez a minha versão teve um pouco diferente da sua. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem de quem? Do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e vos farei viver de quê? De novo. Isso aqui é esperança. Isso aqui é esperança. Dê só uma paradinha. Porque eu li esse verso. Porque eu li esse capítulo. Porque eu li essa história, essa profecia. Israel estava... Nós sabemos que esse vale de ossos secos representa a situação espiritual de quem? De Israel. Representava a situação atual, naquele momento, do povo de Deus que se encontrava cativo, que não estava distante da sua nação, que estava vivendo um momento de distanciamento do seu Deus. Israel estava longe da casa do Pai. E Deus pega o profeta e mostra para ele um vale representando aquele povo. E pega o profeta e manda ele passear no meio do povo, olhar o povo, olha a multidão, olha o meu povo como está. E o profeta só viu o quê? Ossos secos.
Vamos traduzir aqui. Só viu crente desviado. Tradução. Não se sinta ofendido. O objetivo aqui do sermão não é ofender os meus irmãos, de maneira nenhuma. Mas é levá-los a uma reflexão. E só nós sabemos como estamos diante de Deus. E a causa de muitos não estarem envolvidos na missão que Cristo os chamou é porque estão distantes de Deus. E outras coisas têm ocupado o lugar da mensagem de Deus. E muito isso se deve a um fracasso da igreja doméstica, da igreja do lar, o fracasso da família. As famílias têm deixado de levantar um altar dentro de casa para apresentar aos seus filhos o Deus de Israel. E isso é grave. Isso é grave. O povo estava totalmente distante de Deus. Uma grande multidão, como Deus prometeu ao servo dele, ressuscitaria, seria renovado. Os ossos se juntariam, que você vai lendo aqui o texto, você vai perceber isso. Eles ganhariam carne, ganhariam pele, ganhariam... Deus mandaria que o profeta profetizasse e o Espírito voltaria para eles, o fôlego de vida. Deus traria a eles a vida novamente. E isso nos mostra que nós estamos diante de um Deus que é misericordioso. Se não fez até agora, se está distante até agora, é hora de voltar para Deus, entende? É hora de voltar para o Pai, é hora de falar assim, não chega de ocupar o lugar de Deus com outras coisas. O mundo está muito dinâmico. E ele tem envolvido as pessoas de forma muito rápida. A tecnologia tem cegado muitas pessoas. Tem destruído a espiritualidade de muitas pessoas. Precisamos conversar mais, dialogar mais, se reunir para estudar a Bíblia Sagrada. Porque só dessa forma, buscando a Deus através da palavra e da oração, como a igreja do passado fazia, como essa igreja nasceu estudando a palavra, meditando na palavra, só dessa forma acontecerá um reavivamento verdadeiro em nossas vidas. Queridos, talvez o que eu vou dizer aqui, para alguns mais os pensadores, talvez discorde comigo. Não brinque com a graça de Deus. A graça de Cristo não é de graça. Cristo não morreu por aquele que zomba do seu nome. Cristo não morreu por aquele que não acredita em suas promessas. Cristo não morreu por aquele que não confessa os seus pecados, entende? O povo, neste período, aqueles que reconheceram o seu pecado, o seu estado miserável diante de Deus, foram ressuscitados espiritualmente. Mas existiu aqueles aqui nesse contexto de que não aceitaram mais a palavra de Deus e não houve mais jeito. O fato de ser adventista do sétimo dia, o fato de estar na igreja os sábados, ou domingo e a quarta-feira, não diz nada acerca da minha salvação. Me desculpe.
Eu não posso medir a minha salvação, a salvação de alguém, pela presença na igreja, por cantar bonito, por pregar bonito. Não. Não é por aí que se mede, por se vestir bonito, por ter uma vida melhor do que a dos outros, por andar numa limousine, numa BMW. Não é por aí. Só eu e Deus sabe. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim? Quando o filho acorda pela manhã, pelo menos alguns, lá em casa é assim, ele tem o hábito de fazer benção meu pai, benção minha mãe. Quando vão sair para algum lugar, meu pai, minha mãe, nós estamos indo para tal lugar, estarei com tal amiguinho, vou para a casa de fulano, o senhor deixa? Lá em casa é assim, há uma reverência. A igreja hoje quer imitar o mundo lá fora. A igreja quer imitar o mundo lá fora. Os crentes mais tradicionais, os mais são chamados de cafona. É assim? Deus está no meio do seu povo. E enquanto a sua igreja, enquanto a igreja de Deus, eu vou começar pela liderança. Enquanto a comissão da igreja não entender de que ela está prestando um serviço para Deus, em cuidar do seu povo, e enquanto a igreja não entender que deve respeitar esses irmãos, desculpe, irmãos, nós não vemos outra igreja onde um membro chega na cara de um pastor e diz, eu pago o seu salário. Quando eu vejo um crente falar isso na cara de um pastor, eu falo, esse caba está desviado. Porque, em primeiro lugar, ele não paga nada, quem paga é Deus. Nada é dele. O que é dele? Nada. Nada. A vida não é dele. A família não é dele. Tem nada. Mas às vezes nós estamos tão religiosos, e que achamos que este lugar tem que estar adequado para nós. Tem que estar confortável para nós. E esquecemos de vir a este lugar para adorar ao Criador. É preciso dizer para Deus, Deus, a minha condição é miserável diante de Ti. Não sei como sair, mas eu sei a minha condição. Ela é terrível. Certamente Deus ouvirá a sua oração sincera. A oração sincera diante de Deus, ela tem muitos efeitos. O resultado da igreja, ou o termômetro da igreja, ela está em cumprir a missão. Ela está no evangelismo. Ela está no sábado à tarde. Ela está em quantas pessoas estão dando estudo bíblicos. Ela está quando acontece a reunião de nomeação. Quantos estão disponíveis? Deveria sobrar pessoas. Mas na verdade falta pessoas. E você não pode estar no meio dos que faltam. Precisamos estar disponíveis para cumprir a missão que Cristo nos deu.
É necessário refletirmos a nossa vida hoje, nessa manhã. Qual é a minha condição diante de Deus? Eu estou como este vale de ossos secos? Eu preciso ser transformado? Eu preciso mudar de direção? Dar uma meia volta, como diz o desbravador? E voltar para Cristo, para os braços do Pai? Não está distante de Deus aquele que está lá fora somente. Mas há muitas ovelhas dentro de casa que estão perdidas. Queridos, às vezes eu fico imaginando a vida de um pastor. Eu, como um simples pregador da palavra de Deus, às vezes dá desânimo, irmãos. Um ancião se dedica à sua vida, que abre mão muitas vezes da família, e às vezes nós não respeitamos o abençoado, né? Abre mão da sua família para estar guiando um povo que muitas vezes é rebelde. Visita não sei quantas vezes, irmão, aceita o cargo, abençoado. Irmão, o diretor de evangelismo, ministério pessoal, irmãos, vamos evangelizar. Quando chega no sábado, aparece 2 gatos pingados, como diz minha mãe. 2 gatos pingados. Porque o foco não está em levar a Cristo. Faça diferente hoje à tarde. Converse com Deus aqui daqui a pouco na oração. Converse com Deus. Peça a Ele força. Não é fácil enfrentarmos as dificuldades que vivemos nesse mundo. Confrontos familiares, cansaço do dia a dia, não é verdade? Alguns têm uma vida muito dura. Não é fácil. Mas é possível vencer com Cristo. Não deixe essas coisas desanimar o teu coração. Desanimar, tirar o teu foco de levar esperança para outros. Você já está dentro da nave. Agora precisa chamar outros. Convidar outros. Amém? Daqui a pouco já vão preparando aí o louvor. Cadê? Já estão aí já... se preparar aí a música. Bianca, por favor. Vá por lá, por favor. Então, vamos, queridos, não vamos perder o foco. A missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos ter batismo aqui o tempo todo. Esse tanque precisa ser cheio o tempo todo, se possível todo sábado, todo mês. Queridos, se esse monte de crente aqui, imagine esse monte de crente aqui dando estudo bíblico. Imagine, evangelizando, trazendo pessoas. Essa igreja já está pequena. É ou não é? Porque Cristo, ele vai agir quando nós o quê? Andarmos, tomarmos atitudes. Sabe por que não vemos milagre às vezes? Alguns dizem até o seguinte: na igreja adventista não tem milagre não. É assim? Alguns até falam: eu vou para outra igreja porque lá tem milagre, não vou ficar aqui não. Mas eu tenho visto milagres. Eu tenho visto milagres. Nós vamos ver milagres quando começarmos a fazer aquilo que o Senhor nos mandou. E quando você estiver diante de alguém necessitado, ore. Creia que Deus pode libertar, que Deus pode curar, que Deus pode transformar. Não se preocupe com os inimigos que nos cercam, com as circunstâncias difíceis. Irmãos, eu respeito aquele que tem o medo, mas eu não tenho medo de descer em qualquer boca de fumo que seja. Primeiro porque eu creio no poder de Deus. Respeito aquele que tem o receio.
Não estou lhe condenando. E segundo, eu acredito que se eu morrer, um dia Jesus vai me ressuscitar. O que é essa vida para quem vai ter uma vida eterna ao lado de Cristo? Quando nós temos muito amor à nossa vida, devemos repensar um pouco, a ponto de negligenciar o trabalho de Cristo, sabe? Um dia, Jesus virá. E um dia, nós vamos estar se encontrando com Ele nas nuvens do céu. E você não pode ficar de fora. E todo salvo, ele está envolvido na pregação do Evangelho. Todo salvo, ele se desgasta pelo Evangelho. Não é fácil não, irmão. Ser crente não é fácil não. Ser crente é abrir mão de muita coisa. Cumprir a missão de Cristo. Às vezes, nem sempre vamos estar tomadinhos banhos cheirosos, sabe? Descansado, relaxado. Não. Às vezes nós vamos pregar a palavra tenso, cansado, com os olhos carregados, mas vamos estar ali pregando o Evangelho. É preciso se levantar. Não dá para ter folga, não tem folga. Olha, deixa eu fazer só o último comentário, já vou terminar. Você já viu algum policial civil andar sem sua arma? Hã? Não anda. Porque ele está atento 24 horas. Não perca oportunidades. Não perca oportunidades. Todo mundo que está do seu lado merece ser salvo. E tem que ouvir esse alerta, essa mensagem. Você precisa ser batizado. Você precisa se batizar. Você precisa conhecer Jesus. Eu quero te apresentar Jesus. Ofereça um estudo bíblico. Não tenha medo. Está enferrujado, não sabe como dar um estudo bíblico? Senta em casa, estuda o estudo. Pega a família. Agora nós vamos tomar um estudo bíblico. Pega a família e começa a tomar um estudo, fazer um estudo bíblico entre vocês. Eu faço isso lá em casa para as criaturas não enferrujar. Queridos, nesse momento nós vamos ouvir um louvor. E logo após nós vamos estar orando juntos, amém? Minha filha Bianca vai estar cantando aqui. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou.
Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, o teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Louvado seja Deus. Filho. Vamos se colocar de pé, vamos falar com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, não saia daqui preocupado. Talvez algumas palavras que foram ditas foram até duras, mas que sirva como um alerta. O meu objetivo é alertar o povo de Deus. Estamos caminhando para a Nova Jerusalém e você não pode ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora. Temos uma missão a cumprir. E Jesus conta com você. Deus, Ele pode fazer, mas Ele prefere contar com o ser humano. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai. Santo, Santo de Israel. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de levar a Tua palavra. E o Senhor sabe da minha incapacidade intelectual, Senhor. Mas o Senhor é aquele que conhece o Teu povo como ninguém. E o Senhor sabe, meu Deus, o desejo do coração de um pregador. Talvez não seja ou não é igual, idêntico ao do Senhor. É que haja, Senhor, reflexão, reavivamento,
transformação na vida das pessoas através daquilo que o Senhor nos manda dizer. Por favor, ó Santo Espírito, fala ao coração da tua igreja. Alcança os corações do teu povo nesta manhã. Às vezes, Senhor, é difícil pregar, Senhor, e pregar, e muitas vezes não ver transformação na tua igreja. E falo, Senhor, em grande escala, ou notoriamente transformação, Senhor. Mas, por favor, ó Santo de Israel, que o Senhor se faça presente em nosso meio, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor, e por favor, nos encha nesta manhã, nos batiza, Senhor, para que possamos levantar à tarde e cumprir a tua missão. E a partir desse momento, que possamos não querer parar mais de fazer o teu trabalho. Sabe, Deus, às vezes nós estamos desapercebidos com algumas coisas. Há muitas coisas, Senhor, que chamam a atenção dos teus filhos. Mas eu acredito em um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que alerta o seu povo, um Deus, Senhor, que não deixa o teu povo enganado. Por favor, Senhor, desperta a tua igreja. Por favor, ó Santo Espírito, abre os olhos da tua igreja e nos faz, Senhor, povo teu. E nos faz, Senhor, estarmos reavivados, esperançosos, trabalhando, Senhor, com afinco, trabalhando, Senhor, com a dedicação máxima, Senhor, para pregar a tua palavra, para que o Senhor alcance outras pessoas. Toma, Senhor, em tuas mãos os enfermos que estão nos hospitais. A senhora Mônica, Senhor, que está lá aguardando, Senhor, a alta, confiante em Ti, orando, clamando o Teu santo nome. Por favor, continua enchendo de esperança o coração do seu esposo. Por favor, ó Deus, toma a Karine em Tuas mãos. Que o Senhor continue se revelando a ela, mostrando, Senhor, para ela que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Que a tua igreja possa sair daqui, Senhor, nesta manhã, diferente de como ela entrou. Por favor, Deus, fala conosco. Fala aos nossos corações. Alcança, Senhor, os nossos corações. Precisamos do teu alcance, do teu abraço, do teu toque, Senhor, em nossas vidas. Pai, perdoa as nossas transgressões. Nos traz a vida, assim como o Senhor trouxe a vida àquele vale de ossos secos. Nos põe de pé, cheios de poder, cheio de unção. Alcance, Senhor, essa família que nos ouve nesta manhã e está espedaçada, não sabe mais o que é ler uma Bíblia juntos, orar juntos. Só há contenda, acusações, os pais que perderam o controle da sua casa. Por favor, Senhor, os ajude, os façam entender a situação espiritual que está a sua igreja, a sua família, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Esse é o teu povo. É a tua igreja.
defeituosa, pecadora, Senhor. Mas é o teu povo, é a tua igreja. O Senhor os tirou de lá do mundo e os trouxe para este lugar, para esta casa, para esta igreja. E eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, usa os teus filhos, fala com os teus filhos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que fala. E talvez, Senhor, o meu sermão, a minha fala, não flua tanto efeito, meu Deus, como o toque do Senhor no coração dos teus filhos. Repreende, Deus, por favor, ó Santo de Israel, toda a interferência, os projetos malignos contra a família, Senhor, desta igreja. Faz cair por terra, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, debaixo das tuas mãos poderosas, e nos traz, Senhor, as nossas respectivas igrejas, ou a esta igreja à tarde, para cumprirmos a tua missão, que nós possamos nesse final de manhã, ao chegarmos em nossa casa, antes de almoçar, reunirmos a nossa família e fazermos uma reflexão de como estamos diante de ti e orarmos ao Senhor juntos como família. Por favor, Senhor, tudo isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo.